Minha filha roubou meu dinheiro e disse que eu merecia sofrer, mas a vida cobrou caro. Eu sempre acreditei que amor de mãe era incondicional, que não importava o que acontecesse, o vínculo entre mãe e filha resistiria a qualquer tempestade. Passei a vida inteira trabalhando dobrado para garantir que minha filha, Lorena, tivesse oportunidades que eu nunca tive. Enquanto outras pessoas viajavam, compravam roupas caras ou trocavam de carro, eu economizava cada centavo pensando no futuro dela. Eu não imaginava que um dia o golpe mais doloroso da minha vida viria justamente das mãos que eu segurei ao atravessar a rua. Quando descobri que o dinheiro havia sumido da minha conta, achei que fosse um erro do banco. Depois pensei que pudesse ser fraude. Nunca, nem por um segundo, considerei que minha própria filha estivesse por trás daquilo. Até que ela mesma confirmou. E o que doeu mais do que o roubo foi ouvir da boca dela que eu merecia sofrer. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Mas eu não sabia que a vida, silenciosa e paciente, ainda estava escrevendo o restante dessa história. Se você já confiou em alguém e se sentiu traído, fica comigo até o final dessa história, porque o que aconteceu depois mudou tudo. Me conta aqui nos comentários, você perdoaria ou ensinaria através das consequências? Se essa história já começou mexendo com você, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar cada reviravolta. Agora, respire fundo, porque o que vem a seguir é mais doloroso do que parece. Fui mãe aos 22 anos, sozinha. O pai de Lorena foi embora antes mesmo de ela nascer. Disse que não estava preparado. Eu também não estava, mas fiquei. Lembro do dia em que saí da maternidade segurando aquela bebê pequena demais para o tamanho do medo que eu sentia. Eu não tinha carro, não tinha plano de saúde sofisticado, não tinha rede de apoio estruturada. Tinha apenas uma bolsa com fraldas, uma manta cor-de-rosa e uma promessa silenciosa. Ela nunca sentiria a ausência de nada. Trabalhei como balconista, depois como auxiliar administrativa. Depois fiz cursos à noite para crescer profissionalmente. Muitas vezes cheguei em casa exausta, com os pés inchados e a cabeça latejando, mas ainda encontrava forças para ajudá-la nas tarefas da escola, preparar o jantar e ouvir suas histórias sobre o dia. Houve noites em que dormi sentada no sofá, esperando a febre dela baixar. Madrugadas em que fiz contas no papel porque o salário não parecia suficiente para cobrir aluguel, luz, escola e alimentação. Aprendi a esticar cada real como se fosse elástico. Nunca comprei nada por impulso, nunca troquei de celular por vaidade, nunca fiz uma viagem que não fosse absolutamente necessária. Quando alguém perguntava por que eu vivia de maneira tão simples, eu respondia com orgulho: estou construindo o futuro da minha filha. Lorena sempre foi inteligente, determinada, ambiciosa. Desde pequena dizia que queria ser grande, que queria viajar o mundo, que não se contentaria com pouco. Eu a incentivava. Levava-a à biblioteca pública aos sábados, comprava livros usados em sebos, inscrevia-a em concursos de redação. Quando ela ganhava um certificado simples da escola, eu emoldurava como se fosse um diploma internacional. Quando ela dizia que queria estudar fora do país, eu sorria, mesmo sabendo que aquilo significaria anos de sacrifício. Abri uma poupança no nome dela. Cada bônus, cada hora extra, cada 13º ia direto para aquela conta. Eu chamava de fundo dos sonhos. Mas não era só dinheiro. Era tempo, era energia, era abdicação. Deixei de sair com amigos, recusei convites, muitas vezes escondi minha própria solidão para que ela não percebesse o peso que eu carregava. Nunca escondi dela que eu economizava. Pelo contrário, dizia com orgulho, é para o seu futuro. Talvez tenha sido aí que comecei a errar. Eu a incendiei a sonhar grande, mas talvez não tenha ensinado o valor do esforço por trás de cada conquista. Talvez, ao protegê-la de todas as dificuldades que eu enfrentei, eu tenha criado uma versão dela que acreditava que as coisas simplesmente aconteciam. Na adolescência, ela começou a mudar. Tornou-se impaciente, questionava minhas decisões, dizia que eu pensava pequeno demais, que minha mentalidade era limitada. Você se contenta com pouco, mãe, ela dizia. Aquilo doía mais do que qualquer cansaço físico. Eu atribuía aquilo à idade, aos hormônios, à fase natural de confronto,
mas a admiração que um dia vi nos olhos dela começou a se transformar em comparação. Comparação com colegas que tinham pais empresários, comparação com famílias que viajavam para o exterior nas férias, comparação com uma realidade que eu simplesmente não podia oferecer. Até que a admiração virou desprezo, e eu, mesmo sem perceber, continuei tentando provar que todo o esforço valeria a pena. Eu tinha acabado de completar 54 anos quando resolvi verificar o saldo da conta destinada à viagem de intercâmbio dela. Planejávamos usar o valor no ano seguinte. Eu gostava de acompanhar aquela conta como quem observa uma planta crescer, lentamente, mas com propósito. Naquela manhã, sentei-me na mesa com uma xícara de café ainda quente ao lado do notebook. Era um gesto rotineiro, quase automático. Digitei a senha com tranquilidade. Mas o saldo estava praticamente zerado. Por alguns segundos achei que estivesse olhando para a conta errada. Pisquei, atualizei a página, saí do aplicativo e entrei novamente. Nada mudou. Meu coração começou a bater forte, como se tentasse me alertar de um perigo invisível. Revirei extratos, conferi transferências. Havia várias movimentações feitas ao longo de 3 meses, sempre em valores altos, retirados em parcelas estratégicas. O nome do destinatário era o mesmo, Lorena. Senti o estômago afundar. Minha primeira reação foi procurar uma explicação lógica. Talvez ela tivesse transferido para outra aplicação, talvez fosse apenas um erro do banco, talvez eu estivesse desatualizada sobre alguma decisão que tomamos juntas e eu simplesmente não lembrava. Mas no fundo, uma inquietação começou a crescer. Liguei para ela imediatamente. Ela demorou a atender. Cada toque parecia um eco na casa silenciosa. Quando finalmente atendeu, parecia tranquila demais. Oi, mãe, estou no meio de uma reunião, pode ser rápido? A formalidade da voz dela me deixou desconfortável. Você mexeu na conta? Eu perguntei, tentando manter a calma. Houve uma pausa curta demais para ser espontânea. Eu precisei, ela respondeu por fim. Precisou? Esse dinheiro era para o seu intercâmbio, era a sua segurança. Eu sei. A frieza na voz dela me assustou mais do que a notícia. Não havia culpa, não havia hesitação, apenas convicção. Ela confessou que havia investido o dinheiro em um negócio com amigos, uma startup, uma oportunidade imperdível. Falava com entusiasmo técnico, mencionando termos que eu mal compreendia. Você não entende como o mundo funciona hoje, mãe? Dinheiro parado é dinheiro morto, a gente precisa fazer ele girar. Eu tremia. Era a minha segurança também. Eu trabalhei a vida inteira para juntar isso. Ela suspirou do outro lado da linha. Você sempre viveu com medo, sempre juntando, sempre economizando, sempre se limitando. Eu não quero viver assim. Cada palavra era como uma lâmina. Você deveria confiar em mim, ela continuou. Eu fiz isso pensando grande. Foi então que ela disse a frase que nunca vou esquecer. Você sempre viveu pequena, talvez mereça sentir um pouco do que é arriscar. Meu corpo ficou gelado. E completou, quase com impaciência. Você merece sofrer um pouco para aprender. Eu não consegui responder de imediato. Olhei para a cozinha simples onde passei décadas fazendo contas, economizando, planejando. Olhei para as minhas mãos marcadas pelo tempo. Naquele instante, não foi apenas o meu dinheiro que desapareceu. Foi a sensação de reconhecimento. Foi a imagem da filha que eu acreditava conhecer. Encerramos a ligação de forma abrupta. Ela disse que depois me explicaria melhor, que eu precisava confiar no processo. Processo. Passei o resto do dia andando pela casa como se estivesse tentando encontrar algo que tinha sido roubado além do dinheiro. Confiança, respeito, gratidão. Naquela noite, quase não dormi. Revivi a cada conversa do passado procurando sinais que não quis ver. E pela primeira vez na vida, senti medo não da falta de dinheiro, mas da distância emocional que começava a se formar entre nós. Depois daquela conversa, algo mudou entre nós. Não foi uma ruptura explosiva, não houve gritos públicos nem portas batendo. Foi pior, foi silencioso. Lorena começou a evitar minhas ligações. Dizia que estava ocupada, que precisava focar no negócio, que eu era negativa.
Quando eu mandava mensagens perguntando se ela tinha se alimentado direito ou se precisava de alguma coisa, as respostas vinham horas depois, curtas, objetivas, impessoais. Estou bem, depois falo, sem tempo agora. A formalidade substituiu o carinho. Descobri por terceiros que ela tinha alugado um apartamento caro em sociedade com os amigos, comprado móveis novos, frequentado eventos sofisticados onde falava sobre inovação, crescimento exponencial e mentalidade de sucesso. Vi fotos nas redes sociais. Ela sorria segurando taças de vinho cercada de pessoas igualmente confiantes. Numa legenda escreveu: "Quem tem coragem de arriscar, conquista." Aquilo me atravessou como uma acusação indireta. Enquanto isso, eu refazia meu orçamento para conseguir pagar contas básicas. Cortei pequenas despesas que antes nem pesavam tanto, cancelei a TV por assinatura, reduzi as compras no mercado ao essencial, voltei a aceitar trabalhos extras aos fins de semana. A reserva que eu tinha representava a minha tranquilidade para emergências. Agora eu precisava aceitar turnos extras novamente, mesmo com dores nas costas que já não eram passageiras. Voltei a sentir o cansaço dos 20 e poucos anos, mas o peso maior era emocional. Eu me perguntava onde havia falhado, onde minha criação havia se perdido. Revivia momentos da infância dela, tentando identificar em que ponto o orgulho saudável se transformou em arrogância. Será que eu a protegi demais? Será que transformei amor em permissividade? Será que, ao repetir tantas vezes que tudo aquilo era para o futuro dela, eu acabei ensinando que o esforço era obrigação minha, não responsabilidade compartilhada? As noites ficaram longas. O silêncio da casa parecia ecoar a ausência dela. O quarto, que antes estava sempre bagunçado, agora permanecia intacto, como um cenário congelado no tempo. Às vezes eu entrava ali apenas para lembrar que um dia fomos próximas. Pegava fotos antigas. Ela pequena, com um uniforme escolar maior que o corpo. Ela adolescente, abraçando meu pescoço no dia do aniversário. Onde aquela menina tinha ido parar? Mesmo ferida, eu ainda torcia para que o negócio desse certo, para que ela provasse que estava certa, para que, de alguma forma, tudo aquilo tivesse valido a pena. Porque, no fundo, nenhuma mãe quer ver a filha fracassar. Mas também comecei a perceber algo que evitava admitir. Talvez o sucesso rápido tivesse se tornado mais importante para ela do que qualquer vínculo. Em uma das raras conversas presenciais que tivemos, tentei falar com calma. "Filha, eu só queria que você tivesse conversado comigo antes." Ela revirou os olhos. "Você teria dito não." "Talvez, mas teríamos pensado juntas." "É justamente isso, mãe. Eu não quero pensar pequeno." Pequeno? Era assim que ela enxergava a minha vida. Saí daquele encontro com a sensação de que não era apenas uma diferença de opinião, era uma diferença de valores. A distância que começou como divergência financeira virou um abismo emocional, e eu comecei a entender que, às vezes, perder dinheiro dói menos do que perder o lugar no coração de quem a gente mais ama. 6 meses depois, recebi uma ligação inesperada. Era Lorena. O nome dela piscando na tela do celular fez meu coração acelerar. Durante semanas fui eu quem insistiu em manter algum contato. Naquele dia era ela quem me procurava. Atendi no segundo toque. A voz dela estava diferente. Sem arrogância, sem pressa. Havia algo quebrado ali. "Mãe, você pode falar?" Sentei-me devagar no sofá. "Posso." Houve um silêncio longo antes de ela continuar. "O negócio não deu certo." Eu já esperava dificuldades. Todo empreendimento enfrenta desafios. Mas a forma como ela disse aquilo não parecia apenas um obstáculo temporário. "Não deu certo como?" Ela respirou fundo. "O investidor principal desistiu. Um dos sócios saiu com parte do dinheiro. A gente não conseguiu cumprir as metas. As dívidas começaram a acumular e eu assinei contratos que não entendi completamente." Fechei os olhos por um instante. Os termos sofisticados,
A segurança exagerada, a postura confiante nas redes sociais, tudo aquilo agora soava frágil. O apartamento? Perguntei. Vamos ter que entregar. E os móveis? Vou vender. A cada resposta, a realidade se desenhava mais dura. Ela começou a chorar. Não era um choro controlado. Era um choro sufocado, como se estivesse segurando aquilo há dias. Eu achei que estava fazendo a coisa certa. Eu achei que ia provar que podia ser grande. Havia, pela primeira vez, vulnerabilidade. Descobri que os amigos que antes brindavam ao sucesso agora discutiam sobre responsabilidade, que a parceria virou acusação, que mensagens deixaram de ser respondidas, que promessas evaporaram. Aquela rede de apoio que parecia tão sólida revelou-se superficial. Estou devendo, mãe. O valor que ela mencionou fez meu corpo enrijecer. Era quase tudo o que restava das minhas economias. Mais juros, mais multas. A vida estava cobrando. Mas não apenas dela, também de mim. Porque naquele momento eu precisava decidir se ensinaria pela dor ou pelo exemplo. Parte de mim lembrava da frase cruel: "Você merece sofrer". Parte de mim queria dizer que agora era a vez dela aprender. Mas outra parte, a que segurou aquela bebê na maternidade, ainda falava mais alto. Perguntei onde ela estava. "Na rua", respondeu. "Saí do apartamento hoje." Senti um aperto no peito. Imaginei minha filha, orgulhosa e independente, carregando caixas, vendo o cenário que escolheu desmoronar diante dos próprios olhos. "Onde você vai dormir?" "Não sei." A arrogância estava substituída por incerteza. Pedi que viesse para casa. Ela hesitou. "Você não vai jogar isso na minha cara?" A pergunta me atingiu com força. Respirei fundo antes de responder. "Estou magoada, muito, mas você continua sendo minha filha." Quando desliguei, fiquei olhando para a porta por longos minutos, como se já ouvisse ela bater. A queda dela não foi apenas financeira. Foi emocional. Foi o choque entre a fantasia do sucesso rápido e a realidade das escolhas impensadas. Naquela noite, enquanto arrumava o quarto que um dia foi dela, entendi que a vida não cobra com gritos. Ela cobra com silêncio, com consequências, com a maturidade que chega sem pedir licença. E às vezes, cobra também das mães, que precisam aprender a amar sem permitir que o amor apague os limites. Eu não paguei a dívida, mas também não fechei a porta. Quando Lorena chegou com 2 malas e os olhos inchados, percebi que aquela não era apenas uma mudança de endereço, era uma mudança de realidade. Ela entrou em silêncio, olhou ao redor como se estivesse revisitando uma versão antiga de si mesma. O sofá simples, a mesa pequena da cozinha, as cortinas que eu nunca troquei porque ainda estavam boas. Era o mesmo lugar que antes ela chamava de limitado. Agora era refúgio. Disse que ela poderia ficar por um tempo, que teria apoio emocional, orientação, mas que precisaria assumir as consequências financeiras dos próprios atos. "Eu não posso resolver isso por você", falei com firmeza. "Se eu pagar suas dívidas, você não aprende nada." Ela assentiu, sem discutir. Aquela foi a primeira mudança real. Nos dias seguintes, acompanhei de perto a desconstrução do orgulho dela. Lorena passou horas ao telefone negociando prazos, ouvindo cobranças, aceitando condições que antes consideraria humilhantes. Vendeu o celular de última geração, cancelou assinaturas caras, anunciou móveis nas redes sociais. Cada objeto representava um pedaço do sonho acelerado que ela havia comprado. Vi nela algo que há muito não via: silêncio reflexivo. Ela começou a procurar emprego com urgência. Não mais cargos estratégicos em startups promissoras, mas vagas comuns. Enviou currículos para empresas que antes julgaria pequenas. Foi contratada como assistente administrativa em uma empresa tradicional. O salário era modesto, o horário rígido,
o trabalho repetitivo. No primeiro mês, chegou em casa exausta, sentou-se à mesa da cozinha e ficou olhando para suas mãos. É difícil, murmurou. Eu apenas observei. Você achava que exagerava quando falava de cansaço. Não havia ironia naquela frase, só reconhecimento. Os meses seguintes foram marcados por disciplina. Ela criou planilhas, cortou qualquer gasto supérfluo, separava uma parte do salário para negociar dívidas, outra para pequenas despesas pessoais. Às vezes eu a via chorando no quarto, mas ela não desistia. Certa noite, enquanto lavávamos a louça juntas, ela disse em voz baixa: Eu fui cruel com você. O barulho da água correndo pareceu preencher o espaço entre nós. Eu achei que sabia tudo. Achei que você era fraca. Olhei para ela. Eu nunca fui fraca. Eu apenas escolhi ser responsável. Ela fechou os olhos, deixando que algumas lágrimas escorressem. Eu não entendia o peso das suas escolhas. Naquele momento percebi que o aprendizado dela não vinha apenas da dificuldade financeira, vinha da convivência diária com a realidade que antes desprezava. Começou a acordar cedo sem reclamar, a organizar sua própria rotina, a ajudar nas despesas da casa, mesmo que eu não exigisse. E algo ainda mais importante aconteceu. Ela começou a ouvir. Perguntava como administrava contas, como planejava o futuro, como conseguia manter estabilidade por tantos anos sem grandes riscos. Pela primeira vez, nossas conversas deixaram de ser confronto e se tornaram troca. A vergonha que ela sentia não era mais paralisante, tornou-se combustível para a mudança. Eu sabia que o processo era doloroso, mas também sabia que estava sendo transformador. Porque consequências, quando enfrentadas com coragem, deixam de ser punição e se tornam maturidade. 2 anos se passaram. O tempo não apagou o que aconteceu, mas transformou a forma como olhávamos para aquilo. Lorena reconstruiu sua trajetória passo a passo. Terminou uma pós-graduação que começou com humildade, pagando parcela por parcela com o próprio salário. Conseguiu um emprego melhor na mesma empresa, não por contatos ou promessas grandiosas, mas por consistência. Chegava cedo, saía no horário, cumpria prazos. Aprendeu que crescimento sólido é diferente de crescimento rápido. Pagou cada centavo que devia. Não foi simples. Houve meses apertados, houve convites recusados, houve comparações silenciosas com antigos colegas que ainda exibiam uma vida aparentemente perfeita nas redes sociais. Mas ela já não se deixava seduzir por aparências e começou, por conta própria, a me devolver o dinheiro que havia retirado. A primeira transferência veio acompanhada de uma mensagem curta. Primeira parte. Ainda não é tudo, mas é o começo. Eu não exigi, ela fez questão. Cada depósito não representava apenas restituição financeira, representava consciência, representava responsabilidade assumida sem imposição. Em uma noite tranquila, sentamos na varanda para conversar. O céu estava limpo e havia uma serenidade que não existia 2 anos antes. Eu achei que perder dinheiro era o pior que podia acontecer, ela disse. E não foi? Perguntei. Ela balançou a cabeça. O pior foi perceber que eu quase perdi você. Aquela frase me atravessou com mais força do que qualquer pedido de desculpas anterior. Ela explicou que nos meses em que tudo desmoronou, o que mais doeu não foram as cobranças ou os contratos. Foi perceber que, ao me desrespeitar, ela havia rompido algo essencial. Eu confundia a ambição com superioridade, confessou, e confundia prudência com fraqueza. Sorri levemente. A vida ensina o que a gente não quer ouvir. Ela respirou fundo. E cobra caro. Mas o que a vida cobrou mais caro não foi o dinheiro perdido. Foi a consciência. A maturidade forçada, a dor de reconhecer que feriu quem mais a amava. Lorena começou a falar com outras pessoas sobre sua experiência.
Em conversas com colegas mais jovens, alertava sobre decisões impulsivas, contratos mal lidos, promessas fáceis demais. Crescer não é pular etapas, eu a ouvi dizer certa vez. E naquele momento, percebi que algo havia realmente mudado. Hoje nossa relação é diferente, mais honesta, menos idealizada. Aprendemos que amor não significa ausência de limites, e que confiança, uma vez quebrada, precisa ser reconstruída com tempo, coerência e atitudes repetidas. Eu também aprendi. Aprendi que proteger demais pode impedir aprendizados necessários. Aprendi que perdoar não significa esquecer, mas escolher não viver prisioneira da mágoa. Aprendi que ser mãe não é impedir quedas, é estar presente quando a vida ensina através delas. Lorena nunca mais repetiu que eu merecia sofrer. Pelo contrário, recentemente, ao me abraçar depois de receber uma promoção, ela sussurrou: "Obrigada por não ter desistido de mim, e obrigada por não ter resolvido tudo por mim." Eu a abracei de volta, sentindo algo que há muito tempo não sentia com tanta clareza: paz. Porque no fim, a vida realmente cobra, mas também ensina. E às vezes, a maior cobrança não é financeira, é emocional, é o preço da arrogância, é o valor da maturidade. E quando essa dívida é paga com arrependimento verdadeiro, responsabilidade e mudança de atitude, ela se transforma em crescimento. Essa foi a nossa história, não sobre dinheiro, mas sobre escolhas, sobre limites, sobre orgulho e humildade, e sobre como até mesmo os erros mais dolorosos podem se tornar o início de uma reconstrução mais forte, mais consciente e finalmente mais verdadeira. Algumas feridas não desaparecem completamente, elas cicatrizam, e cicatrizes não doem como antes, mas lembram. Hoje, quando olho para Lorena, não vejo mais a jovem arrogante que acreditava que prudência era fraqueza. Vejo uma mulher que aprendeu, da maneira mais difícil, que liberdade sem responsabilidade é ilusão. Nossa relação não voltou a ser como era, e talvez isso seja a melhor parte. Ela amadureceu. Eu também. Passamos a conversar com mais verdade. Discordamos às vezes, mas agora existe respeito. Existe escuta, existe reconhecimento. O dinheiro que um dia era símbolo de traição deixou de ser o centro da história. O que realmente importava era a confiança, e essa levou tempo para ser reconstruída. Houve dias em que eu pensei que jamais superaria as palavras que ela disse: "Você merece sofrer." Elas ecoaram dentro de mim por meses, mas compreendi algo essencial. Pessoas imaturas ferem quando ainda não entendem o peso do que dizem. E a vida, silenciosa, ensina o que o orgulho impede de ouvir. Lorena hoje fala sobre planejamento financeiro com uma firmeza que nasce da experiência. Incentiva jovens a não se deixarem seduzir por promessas fáceis demais. Trabalha com constância, constrói com paciência. E às vezes, quando estamos sozinhas na cozinha, ela me abraça por trás, como fazia quando era pequena. A diferença é que agora o abraço vem acompanhado de consciência. Se eu pudesse voltar no tempo, não apagaria o erro, porque foi ele que nos obrigou a crescer. A vida cobrou caro, mas entregou algo ainda mais valioso: maturidade, limites e um amor mais forte, não porque nunca foi ferido, mas porque escolheu se reconstruir. Se essa história mexeu com você, me conta aqui nos comentários. Você já foi magoado por alguém que amava e conseguiu transformar dor em aprendizado? Você teria pagado a dívida dela ou feito a mesma escolha que eu? Se você acredita que amor também precisa de limites, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que consequências não são castigo, são oportunidades de amadurecer. Porque às vezes, a maior cobrança da vida não vem do banco,
vem da consciência, e essa ninguém consegue ignorar para sempre.